Hoje, você vai conhecer uma história de lealdade, amor incondicional e superação. A história de uma mulher que, ao tentar proteger o filho da manipulação e das armadilhas de uma noiva fria e calculista, acaba enfrentando desafios que jamais imaginou. Este é o relato de Ana Castelo, uma mulher que se vê em um confronto mortal entre a felicidade de seu único filho e as artimanhas disfarçadas de uma noiva prestes a fazer parte de sua família. A história começa com uma proposta chocante, uma oferta que nenhum ser humano deveria sequer imaginar que seria feita em um momento tão especial. A pergunta que todos se fazem é: qual será a atitude de nossa protagonista diante de tamanha audácia? A resposta, meus amigos, será mais surpreendente do que qualquer um de nós poderia antecipar. Sou Ana Castelo, mas a maioria me chama simplesmente de Ana. Por muitos anos, fui uma mulher dedicada ao hospital, cuidando de vidas e salvando almas. Minha história, marcada por décadas de dedicação, é um reflexo de quem eu sou, uma mulher de coragem, força e devoção. No entanto, depois de todos esses anos, meu trabalho mudou. Hoje, me ocupo com papéis em um hospital local, orientando médicos novatos e cuidando de questões administrativas. Não é a mesma adrenalina de antes, mas é um trabalho que me dá uma sensação de dever cumprido. Hoje, porém, não vou falar sobre minha rotina no hospital. Hoje, o foco é outro. Estou me preparando para conhecer Duda, a noiva de meu filho Felipe. Ele sempre foi o centro da minha vida, meu único filho, o homem por quem eu faria qualquer coisa. Mas, como todas as mães sabem, os filhos crescem, e com isso, surgem novas etapas na vida de todos. Felipe decidiu que era hora de casar, e Duda parecia ser a mulher que ele escolheu para passar o resto da vida. Por conta de reformas em minha casa, estou morando em um lugar simples e pequeno. Nada de luxo, mas o suficiente para ser aconchegante e confortável. Afinal, é só temporário, até que minha casa esteja pronta novamente. Para aquele momento, decidi fazer minha famosa torta de maçã. Não há nada como uma torta caseira para conquistar o coração das pessoas, ou pelo menos foi isso que sempre acreditei. A campainha tocou justo quando tirei a torta do forno. Enxuguei as mãos no avental e fui abrir a porta. Ali estavam eles, Felipe, sempre tão charmoso, com aquele sorriso que ilumina qualquer ambiente, e ao seu lado, Duda. Ela era exatamente como Felipe a descrevera, bonita, mas havia algo mais. Algo que eu não consegui identificar de imediato, mas que me deixava desconfortável. O olhar calculista dela não passava despercebido. Mãe, essa é a Duda, disse Felipe com um sorriso orgulhoso. Ela estendeu a mão de maneira rígida, o que me deu a impressão de uma formalidade ensaiada. Prazer em conhecê-la, disse Duda com um sorriso que não tocava os olhos. Entrem, espero que estejam com fome. A torta acabou de sair do forno, respondi, tentando quebrar o gelo. Duda entrou, mas logo pude perceber sua expressão ao examinar a modesta sala de estar, simples, com móveis de segunda mão e uma decoração que deixava claro que ali não havia luxo. Ela lançou um olhar rápido para os armários de cozinha antiquados, as paredes que precisavam urgentemente de uma pintura, tudo aquilo que, aos olhos dela, parecia inadequado. É, aconchegante, disse ela com um sorriso educado, mas que não passava de uma máscara. Ela realmente estava avaliando tudo ao seu redor, e sua frieza não me escapou. Sentamos à mesa, e eu servi a torta com a esperança de que aquele simples gesto pudesse suavizar o ambiente. Mas Duda parecia estar mais interessada em interrogar do que em apreciar a comida. Foi então que ela disparou a primeira pergunta, tão direta e desconfortável que me pegou de surpresa. Como você conseguiu matricular o Felipe em escolas particulares? Não deve ser fácil, considerando seu trabalho como administradora de hospital. Fiquei atônita por um segundo, mas rapidamente recuperei a compostura. Respirei fundo e respondi: bem, tive uma ajuda dos meus pais. Eles me deixaram uma pequena reserva. Duda não parecia satisfeita com essa explicação e, logo, fez outra pergunta, mais incisiva. Mas com um trabalho como o seu, é realmente difícil dar uma educação de alto nível para ele, não? Eu senti como se estivesse sendo sondada, como se estivesse sendo julgada o tempo todo. E isso me incomodava profundamente. Mas, por mais que Duda tentasse me pressionar, eu mantive a calma, tentando desviar a conversa para algo mais leve. Felipe percebeu o clima pesado e tentou aliviar, dizendo que Duda era incrível no trabalho e que ela estava fazendo a diferença com a tecnologia que usava. Mas, ao invés de me sentir aliviada, eu senti que ele estava tentando justificar o que não podia ser justificado. Duda parecia estar ali para medir tudo, para se certificar de que ela era a melhor opção para Felipe, e que, talvez, eu não fosse boa o suficiente para ele. A noite continuou com mais conversas desconfortáveis. Cada palavra de Duda parecia mais uma estocada, um lembrete de que, para ela, eu era apenas uma peça de um quebra-cabeça que ela estava tentando montar da maneira mais conveniente possível.
Quando se despediram, o abraço de Felipe foi caloroso e genuíno, mas o sorriso de Duda era como uma máscara que não escondia o que ela realmente pensava. Frio, vazio. Eu não sabia o que esperar depois daquele primeiro encontro. Mas uma coisa estava clara: ela estava disposta a tudo para afastá-la de meu filho e conquistar seu lugar ao lado dele. Eu, por outro lado, faria de tudo para garantir a felicidade de Felipe, mesmo que isso significasse confrontar aquela mulher. Eu estava preparada para o que fosse necessário. A tensão só aumentou conforme os preparativos para o casamento seguiam. Cada detalhe era dominado por Duda, e eu parecia cada vez mais excluída. Ela tomava decisões sem me consultar, desconsiderando minhas opiniões, e eu, como mãe, me via impotente. Mas algo dentro de mim dizia que não podia deixar isso acontecer sem agir. Em uma tarde, Felipe e Duda vieram à minha casa discutir os arranjos do casamento. Preparei café, petiscos e tentei criar um ambiente acolhedor. Felipe perguntou sobre um local para o casamento e, antes mesmo que eu pudesse dar minha opinião, Duda interveio de maneira cortante. Ana, o local é afastado da cidade. Não tenho certeza se os nossos convidados vão gostar da distância. Estamos pensando em algo mais central. Eu tentei ser educada, mantendo a calma, mas as palavras de Duda me atingiram como uma lâmina afiada. O legal Paris Encantador. Felipe, isso renderia fotos maravilhosas, disse eu tentando manter a paz. Mas Duda não estava disposta a deixar isso passar. Ela soltou uma risada seca, dizendo: "Você sabe como o trânsito pode ser um pesadelo, não é? E não queremos que nossos convidados passem metade do dia na estrada." E foi aí que o ar se tornou denso, e meu coração disparou. A cada palavra dela, eu sentia como se estivesse sendo afastada mais e mais da vida de Felipe. Ele, desconfortável, tentava mediar, mas sabia que a situação estava fora de controle. A conversa seguiu, e eu percebi que Duda não queria apenas planejar um casamento. Ela queria planejar uma vida sem a minha presença. A cada palavra, ela me empurrava para a margem, como se eu não fosse mais relevante. Ela tinha o controle, e Felipe parecia estar se deixando levar. Mas algo em mim estava prestes a quebrar. Eu não era apenas uma espectadora da vida de meu filho. Eu era sua mãe, e ele ainda era meu. E então, Duda fez a proposta. Ela veio até minha casa, sozinha, com uma expressão séria no rosto. "Ana, tenho uma proposta para você. Quero facilitar as coisas para todos." Ela colocou um envelope sobre a mesa. "Estou oferecendo R$ 10.000 para que você não vá ao casamento amanhã." Fiquei sem palavras. Não pela ousadia de Duda, mas pela maneira fria e calculista com que ela me ofereceu aquilo. O que ela achava que eu era? Uma mulher que aceitava ser comprada por dinheiro? Que aceitaria a humilhação de ser afastada de meu próprio filho por simples interesse? Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Respirei fundo, tentando manter a calma. O silêncio se arrastou enquanto ela aguardava uma resposta, com um sorriso de quem achava que já havia vencido. "Desculpe, acho que não ouvi direito", disse, fingindo não ter entendido a proposta. Toquei a orelha, como se estivesse fazendo uma brincadeira, mas meu olhar estava fixo nela. "Você quer me pagar para não ir ao casamento do meu filho?" Duda não se intimidou, mas sua expressão se endureceu um pouco. "Sim, exatamente. Sua presença não combina com o evento que estamos organizando. Não é só uma questão de classe social, é a imagem. A aparência do que é certo para todos. Ninguém quer ver você lá." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Meu sangue ferveu, mas eu sabia que a situação exigia mais do que uma reação impulsiva. Eu precisava pensar com calma, mas não pude evitar a raiva crescente. "Então é isso, Duda? Você acha que pode pagar para me afastar da vida do meu filho? Para me excluir da história que nós dois, Felipe e eu, construímos juntos por todos esses anos?" Perguntei, minha voz mais baixa agora, mas com uma firmeza que ela não esperava. Duda deu um sorriso forçado, como se tivesse vencido, e continuou: "Com esse dinheiro, você pode ajeitar esse lugar e quem sabe até comprar algo mais adequado para vestir na próxima vez que aparecer em um evento importante. Você deveria estar grata, Ana. Estou tentando ajudar." Eu segurei o envelope que ela me estendeu, sentindo a frieza daquele gesto. Olhei para ela, e a cada segundo que passava, mais eu me convenciam de que aquela mulher não teria poder sobre minha vida ou a vida de meu filho. Duda pensava que o dinheiro resolveria tudo, mas não sabia que a força de uma mãe não pode ser comprada. Não com dinheiro, não com manipulação. "Tudo bem, Duda", disse, e com um movimento brusco, peguei o envelope e o segurei entre os dedos. "Se é isso que você realmente quer, você terá isso." Ela sorriu, mas era um sorriso vazio. "Ótimo. Eu sabia que você entenderia", disse ela com um tom de vitória. Mas, ao fechar a porta atrás dela, o peso da situação caiu sobre mim. Minhas mãos tremiam, não apenas de raiva, mas também pela adrenalina que agora corria nas minhas veias.
O que ela não sabia era que, por trás daquela fachada de controle, eu tinha algo muito mais poderoso: minha história, minha experiência e, principalmente, a minha coragem. Eu não a deixaria ganhar. Na manhã seguinte, Felipe estava em casa, distraído com os preparativos para o casamento, quando eu o chamei para conversar. Não estava mais disposta a esconder a verdade. Toquei a gravação da conversa entre Duda e eu, e observei, com um nó na garganta, Felipe ouvir as palavras cruéis de sua noiva. O rosto dele empalideceu enquanto a dor se refletia em seus olhos. Mãe, eu não acredito no que estou ouvindo, disse ele, mal conseguindo conter as lágrimas. Eu sabia que ele estava devastado. Ele nunca imaginou que Duda fosse capaz de algo tão vil. Eu sei, filho. Eu também não queria acreditar. Mas isso é real, e agora temos que agir. Eu sabia que aquele era um momento decisivo. Felipe queria confrontar Duda imediatamente, cancelar o casamento na hora. Mas eu o parei. Se você fizer isso agora, ela se fará de vítima, e todos vão acreditar nela. Não podemos deixar que ela controle a narrativa. A verdade deve vir à tona de outra maneira. Felipe olhou para mim com confusão, mas eu o convenci a esperar. Ele seguiu minha sugestão. Eu então preparei a maior revelação da minha vida. O dia do casamento chegou com a ansiedade pesada sobre nossos corações. Todos os olhos estavam voltados para o casamento de Felipe, mas ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. O salão estava repleto de convidados, todos comentando sobre o evento, elogiando a beleza de Duda, que entraria em minutos. O ambiente estava cheio de risos e murmúrios, mas eu estava focada. Meu coração batia mais rápido a cada segundo. Quando chegou o momento certo, eu coloquei a gravação das palavras de Duda no sistema de som. As palavras dela ecoaram por todo o salão. Estou oferecendo 10.000 para você não ir ao casamento amanhã. Achamos que é o melhor. O murmúrio coletivo foi instantâneo, e eu pude ver a surpresa e o choque estampados no rosto de todos. O salão mergulhou em um silêncio pesado enquanto Duda entrava, de braço dado com seu pai. Ao ouvir as palavras da gravação, o sorriso de Duda vacilou. Ela percebeu que sua máscara havia caído. Eu então dei o golpe final. Com a ajuda de antigos colegas e pacientes, preparei um vídeo sobre minha vida. O contraste não poderia ser mais claro. Enquanto ela falava em dinheiro e superficialidade, eu havia dedicado minha vida a salvar vidas, a ajudar aqueles que precisavam de mim. Cada depoimento mostrado revelava o verdadeiro caráter de uma pessoa que havia dedicado sua vida ao bem-estar dos outros. Duda estava sendo desmascarada. Os convidados, que antes a admiravam, agora trocavam olhares desconcertados. Ela estava exposta. Sem conseguir mais manter a pose, Duda fugiu do salão, correndo em direção à porta, soluçando desesperada. Eu não sabia sobre o passado da sua mãe, ela gritou, mas sua voz estava carregada de derrota. Felipe se virou para mim, sua expressão agora suave e cheia de arrependimento. Mãe, me perdoe. Você estava certa o tempo todo. Ele me abraçou, e nesse abraço senti todo o amor e orgulho que uma mãe pode sentir por seu filho. Você fez a coisa certa, sussurrei a ele, com a emoção transbordando em meus olhos. Eu sempre estarei ao seu lado. Os convidados, perplexos com a reviravolta, começaram a sair. Alguns ofereciam palavras de apoio, outros estavam em silêncio, ainda processando o que acabaram de presenciar. Mas para mim, o alívio foi maior que qualquer coisa. A verdade prevaleceu. Nos meses que se seguiram, a vida de Felipe tomou um novo rumo. Ele se afastou de Duda, e no lugar da dor e do sofrimento, surgiu a paz. Felipe conheceu Vanessa, uma mulher de verdade, com valores genuínos, e juntos começaram uma nova jornada. Eles se casaram na primavera passada, e o casamento foi tudo o que um dia eu sonhei, um casamento repleto de amor e felicidade genuína. Quanto a mim, a vida seguiu. Após anos de dedicação, finalmente me aposentei do hospital. E como se o universo tivesse conspirado a meu favor, decidi realizar algo que sempre adiei, uma viagem ao redor do mundo. A vida me ensinou tanto sobre resiliência e amor, e agora, com tudo em seu devido lugar, era hora de explorar o que mais o mundo tem a oferecer. E assim, com o coração mais leve, sigo em frente, pronta para as novas aventuras que me aguardam, com a certeza de que a verdade sempre encontrará seu caminho.